Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar com você, entrar na sua casa, entrar no seu aparelho, invadir o seu domingo pela manhã para compartilhar o estudo da palavra de Deus. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e esse é o programa de estudo bíblico à distância de nossa igreja, a maneira como encontramos de fazer a escola bíblica dominical, a famosa escola bíblica dominical que a igreja evangélica brasileira já conhece muito bem. Estamos fazendo esse trabalho já há 3 anos, tem abençoado muitas pessoas e tem servido de muita bênção para o reino de Deus no modo geral. E é um vasto material já disponível em nosso canal do YouTube. Você pode consultar as playlists já gravadas, as videoaulas já gravadas e também um vasto material de apostila que está disponível em nosso blog. Eu deixei já o endereço aí no chat, você pode acessar, e também o endereço do blog está aqui embaixo nas descrições desse vídeo. Você pode acessar gratuitamente. Tudo isso é parte de um ministério que nossa igreja exerce para oferecer estudo bíblico de qualidade para quem quer aprender sobre a palavra de Deus. Nossos estudos são expositivos, eles se baseiam no texto sagrado. E todo o material que nós utilizamos é fruto de anos de estudo que eu tenho desenvolvido durante o meu ministério. Isso tem abençoado muitas pessoas, como tem abençoado a minha vida e a vida dos irmãos da nossa igreja. Então, sinta-se à vontade conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e aproveite para se inscrever no canal, aproveite para curtir essa aula e aproveite para compartilhar essa aula com os seus amigos, com os seus familiares. Será uma oportunidade boa de crescimento para todos nós. Bem, gente, para não ter mais demora, eu vou colocar aqui a apresentação da aula de hoje. Nós já estamos no estudo avançado do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Um livro importantíssimo porque narra a trajetória do povo de Israel, o povo hebreu na época, desde do Egito até Canaã, quando eles saem do cativeiro e vão para a terra da promessa. Esse estudo ele é muito importante porque narra a história de um povo dominado para se tornarem um povo emancipado, capaz de governar a si mesmo, de se tornar uma nação. E com isso eles serem um instrumento nas mãos de Deus para fazer uma obra no mundo, uma obra que abençoe outras nações, outros povos, outras pessoas no mundo todo, e pudesse ser então o povo escolhido de Deus para escrever a história da salvação, da redenção humana na pessoa de Cristo Jesus. Então, o livro de Êxodo tem um papel muito importante para nós cristãos e cristãs no mundo de hoje. Ele nos ajuda a entender um pouco desse começo da história da revelação de Deus, do cuidado de Deus para com toda a humanidade. Bom, gente, nós já estamos na aula de número 8 e nós vamos falar então dessa transição, como já temos falado de outras transições que representam o Êxodo. O Êxodo representa uma transição de uma situação de rebelião para uma vida de consagração. E há um relato sobre essa maneira do povo abrir mão desse estado de rebelião para se tornar um povo consagrado ao Senhor a partir da reação, né, de Moisés diante da decisão do povo de construir um ídolo, um bezerro de ouro. E essa é a nossa história de hoje. Hoje nós vamos contar essa história
e vamos tentar encontrar lições para o nosso dia a dia. O texto para nossa motivação encontra-se em Êxodo capítulo 32, versículo 1, que já começa dizendo desse fato. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. É uma decisão bastante curiosa do povo. O povo já tinha visto grandes milagres, grandes expressões do poder de Deus, mas agora eles estavam sentindo falta, eles desconfiavam, eles suspeitavam se aquela caminhada seria feita de maneira completa no deserto. Pelo deserto, se eles chegariam à terra prometida, se havia uma terra prometida dedicada a eles. Então eles ali já começam a querer tomar decisões por conta própria, de decidirem o seu futuro, o seu destino, de tomarem decisões por suas próprias vontades a respeito de quem eles são, de quem eles se identificam, como é que é a crença deles. Então, essa história, ela tem muito a ver com muitas escolhas que fazemos durante a vida, achando que nós podemos fazer o que queremos e que Deus vai nos abençoar depois que a gente decidir. Mas, na verdade, é o contrário. Deus tem um plano para a gente. Ele quer nos abençoar. Ele sabe o que é melhor para nós. E a melhor decisão que podemos fazer é permitir que a vontade deles aconteça na nossa vida. Não o contrário. Primeiro eu faço o que eu quero e depois Deus corrige. Não, senhor, não é dessa maneira. Deus quer que a gente permita que Ele nos abençoe e nos acompanhe em todas as circunstâncias. Então, o nosso estudo de hoje vai estar baseado no texto de Êxodo 32, versículo 1, até 33, verso 23. É importante que você saiba essa informação, porque se você quiser acompanhar pela Bíblia, pode fazer isso. O texto que eu uso aqui e vai estar na nossa apresentação é o texto da NVI, a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional. Mas você pode usar qualquer uma referência bíblica, qualquer uma tradução, não tem problema nenhum. Ela vai nos ajudar da mesma maneira. E até é importante que você tenha outras traduções bíblicas com você, para que você possa acompanhar as muitas formas de entender e interpretar o texto bíblico, ok? Então vamos já iniciando com o texto que eu preparei. Você vai entender que Moisés estava lá no Monte Sinai. Passou um bom tempo. E como ele demorava a retornar do monte, isso provocou uma reação nas pessoas, inclusive em Arão, inclusive nos anciãos, nas lideranças do povo hebreu, porque eles ficaram inseguros. Ali estava demonstrada que o povo não estava totalmente preparado para a jornada que estava se iniciando. Era só o começo da caminhada, gente. E ali, então, o povo demonstra a sua fragilidade diante dos problemas que eles já estavam enfrentando. O povo já enfrentava dificuldades graves naquele momento. E aquela demora de Moisés desencadeia esses sentimentos. Fica evidente que o povo não estava preparado. E a maneira como Arão e toda a população lidou com as dificuldades de buscar solução para os problemas deles,
tinha muito a ver com aquilo que eles haviam trazido da cultura egípcia. Eles ainda estavam muito impregnados com aquela cultura, com aquela crença, com os valores, com as coisas que dominavam aquela cultura. Arão, inclusive. E isso tinha a ver, então, com os costumes que eles ainda mantinham consigo, os gostos que eles tinham, né? Aqueles hábitos de um povo dominado, mas que vivia dentro de uma cultura nova, diferente. E que agora eles estavam sentindo falta, eles estavam sentindo o choque cultural de estar fora daquela realidade. Nem sempre era uma coisa boa, só o fato deles terem sido libertados. Eles foram libertados, mas estavam no deserto. Eles ainda estavam no começo da caminhada. Havia toda uma jornada pela frente. E aí, como é que eles enfrentariam? Como que eles iriam cuidar daquelas experiências do cotidiano? Aquelas coisas mais comezinhas, aquelas coisas mais elementares, do tipo se alimentar, trabalhar, cuidar da família, educar os filhos. Como que eles iriam fazer isso? Como que eles iriam tratar noções de casamento, noções de família, enfim, negócios, como que eles iriam fazer negócios, já que eles estavam naquela transição, naquele período transicional. Então, isso causou muita perplexidade e até mesmo algumas preocupações em relação à espiritualidade. A cultura egípcia era marcada pela diversidade de deuses e pela pluralidade de crenças e superstições que faziam parte daquela cultura. E muitas dessas crenças, dessas divindades e superstições estavam impregnadas nos hábitos, dos costumes dos hebreus também. É importante a gente frisar isso. Dentre as características trazidas pelos hebreus lá do Egito, estava o problema da idolatria, que é a fragilidade que mais vai se acentuar nesse momento de ausência de Moisés, em que Moisés estava distante. Então, durante essa ausência, a idolatria é um dos fenômenos, um dos hábitos, costumes trazidos do Egito, que vai sobressair. O texto bíblico fala muito claramente naquele versículo que abrimos nossa aula de hoje. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Deuses que nos conduzam. Olha, gente, que situação, né? É um momento delicado para Israel. É um momento delicado porque eles, sentindo falta do líder que os acompanhava, queriam substituir a presença daquele líder pela presença de um ídolo que o representasse, que o ajudasse a entender que havia um projeto divino dentro daquela caminhada que eles estavam fazendo. Então, Arão e os hebreus estavam presos à cultura egípcia ainda, muito ligados àquilo, como um povo dominado, vivendo o conflito que aquelas mudanças representavam. Perfeitamente compreensível. Porque eles eram rebeldes, eram obstinados, não sei o quê. Não, é porque eles traziam essa cultura e ainda não haviam superado, feito totalmente a transição para um povo emancipado. Eles estavam deixando a condição de escravos para se tornarem uma nação, para que eles pudessem ser capazes de construir suas próprias expressões. Então, já que o povo iria tomar suas decisões de forma autônoma, por que não ali naquele momento
em que o líder estava fora. Então eu não posso fazer o que eu quero, não é dessa maneira que vai acontecer. Então vamos lá fazer uma imagem, porque é assim que era lá desde sempre. Nós fomos educados assim, sempre tinha uma imagem, um Deus, um ídolo que nos lembrava alguma coisa. Então nós precisamos de algo que nos lembre essa orientação do divino, do sagrado entre nós. Então, para que eles conseguissem fazer isso, eles seriam capazes de qualquer esforço para afirmarem sua autonomia e escolherem o seu próprio caminho. Olha, gente, esse fato ele é muito importante na formação do povo de Israel, porque eles ali estavam dizendo: nós podemos construir a nossa história e nós vamos fazer do nosso jeito. É assim que faremos. Eles ainda não tinham recebido as tábuas da lei ainda não tinha sido entregue para Moisés o texto escrito, formal, os termos da aliança. Então eles estavam ali naquele momento crucial para que pudessem tomar uma decisão autônoma. Isso implicava ter a crença num Deus que pudesse dar conta das suas necessidades imediatas. Eles estavam procurando uma referência para que pudessem dialogar com os demais povos. Todos os povos por onde eles iriam passar, desde o Egito até Canaã, eram povos dominados por representações de divindades. Todos deles tinham seus postes ídolos ou seus ídolos, e Israel não tinha. Não havia nenhuma referência para a divindade. Você que está com a apostila, dá uma olhadinha lá na referência ao estudo do capítulo 20. Se eu não me engano, é a aula de número 4. 4 ou 5. Aí você dá uma olhadinha lá, reveja essa aula e você vai ver a importância do trato, porque Javé ou Iavé ou Jeová, ou esse tetragrama sagrado que era impronunciável, ele não era representado de forma alguma. Não havia nenhuma expressão da natureza ou forma humana que pudesse lembrar como é esse Deus, que pudesse dar uma referência a esse Deus. Então, o que os hebreus estavam pedindo a Arão naquela hora é que eles tivessem uma referência. Quem é o nosso Deus? Como que a gente representa ele? Como a gente o mostra? Esse negócio de dizer do que eu sou o que sou não resolve o nosso problema de conhecimento. Nós queremos ver algo palpável, concreto a respeito dessa divindade que cremos. Queremos ter uma referência para aquilo que cremos. Então, eles seriam capazes de fazer todo o esforço para isso. Por isso que eles tiraram brincos de ouro e os levaram a Arão. Está lá nos versículos 3 e 4 do capítulo 32. Arão, então, recebe esses objetos de ouro, todos esses instrumentos de ouro, e faz uma obra de arte, uma fundição de todos eles, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Era a referência, porque o bezerro era a referência que eles tinham de muito tempo. Era o símbolo dos sacrifícios. Se esse Deus gostava de sacrifícios de animais, com certeza seria um animal de maior porte, que daria a lembrança do sacrifício maior que o povo referenciava. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. É essa a preocupação, esse momento. Eles queriam uma referência para dizer: ali está o meu Deus. O meu Deus tem essa aparência. E ele precisava ser
de um metal precioso, de um material precioso. Ele precisava ser expressão de alguma coisa grandiosa. Ele precisava também ser uma representação daquilo que eu tenho como pessoa, de algo de grande valor, de grande importância. E o bezerro de ouro era a melhor referência que eles poderiam ter para esse momento. O que eles, na verdade, queriam era um Deus que pudesse ser descrito, explicado, definido em palavras. Olha, o meu Deus é assim, ele é de ouro, ele é reluzente, ele é de tal tamanho. O meu Deus, ele tem a forma de um bezerro. Então, na verdade, o que o povo queria era um ídolo, não um Deus. Eles queriam um ídolo. O que é um ídolo? Bom, isso no texto de Êxodo está dizendo isso. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã vai ter uma festa consagrada ao Senhor. Não a Yahvé, não será Yahvé, mas a essa divindade, a esse Elohim, que seria apresentado ao povo. É muito importante a gente entender isso, que eles já entendiam que Javé ou Yahvé não se resumia àquela imagem. Aquela imagem era um ídolo ou um Deus substituto daquele líder que estava ausente. Então, ao confeccionar esse ídolo e fazer essa associação à imagem de Yahvé ou Javé, Arão e os hebreus acabaram cometendo um grave erro, um erro abominável, quebrando inclusive um dos primeiros mandamentos da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura. A lei ainda não tinha aquele termo escrito, mas ela já tinha sido anunciada ao povo. Mas mesmo assim, eles ainda quiseram uma referência desse Deus que os conduzia. Não de um Deus qualquer, eles não queriam um Deus parecido com os demais, mas um Deus que pudesse ser parecido com aquilo que eles entendiam. A noção de um Deus conforme a imagem e semelhança deles, como diz um dos filósofos do século XIX. Um Deus à nossa imagem e semelhança. É isso que nós queremos. Muita gente está procurando isso. Muita gente procura um Deus ao gosto do freguês. Um Deus ao gosto de quem acredita. Eu quero um Deus de acordo com a minha fé. Então, se eu sou uma pessoa que tem muito ódio no coração, preconceito, eu vou querer um Deus que seja também intolerante, um Deus que seja guerreiro, um Deus que seja combatente de forma implacável dos meus inimigos. Agora, se eu tenho um coração que é compassivo, cheio de amor, claro que eu vou querer um Deus amoroso para cuidar de mim. Agora, é bom a gente entender isso, que um Deus ao gosto do freguês, um Deus conforme a minha imagem e semelhança, não passa de um grande engano. Olha, gente, anota essa palavra aí, esse grande equívoco que é você ter um Deus que se ajuste àquilo que você acredita. Um Deus que se ajuste às suas aspirações humanas. Deus não é isso. Deus é Deus. Por isso que ele diz: eu sou o que eu sou. E nós somos criações dele. Não é o contrário. Não somos nós que moldamos Deus, mas é Deus quem nos molda. Olha, isso é muito importante para a gente anotar, tá, gente? Porque a gente, como a igreja evangélica, de um modo geral, ela tem uma tendência muito forte a fazer essa troca.
E a gente às vezes quer fazer isso. Eu determino para Deus, eu quero minha bênção, eu quero minha promessa, Deus vai me dar, porque se eu não andar, se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer andar sobre as águas. Isso é um engano. Deus vai nos conduzir conforme a sua vontade. E não há nada que possa mudar os planos de Deus para a nossa vida. É muito importante que a gente entenda que Deus precisa agir como Ele é e eu possa agir como eu sou. Dar liberdade para Deus ser Deus e eu ter a autonomia de ser quem eu sou diante de quem Ele é. Filosofei um pouquinho, mas não fique assustado não. É só para a gente entender isso, porque a fé ela não é pragmática. A fé não é nada pragmática. Você não acredita em Deus para ter bênção, para que Deus faça a tua vontade. Você crê num Deus para viver conforme a vontade dele. É o contrário. É o contrário. Êxodo 32, verso 6 diz assim: na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. É isso que eles queriam festa. Eles queriam uma coisa que agradasse a eles, que pudesse fazer bem para o ego de cada um. Alguma coisa que eles desopilassem, que eles extravasassem esse sentimento de expurgar coisas que não estavam fazendo bem para eles. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, tem muito culto religioso cristão no nosso querido Brasil, bem perto da gente, que não passam dessas expressões culticas a um ídolo, que não passam de uma comemoração efusiva. É bonito, eu concordo, gente, mas não para você se desopilar, para você fazer uma catarse de si mesmo, como se você tivesse expurgando o seu pecado com a sua celebração. Não, isso não, nosso perdão não vem disso. Nós não podemos fazer esse auto-engano de achar que a nossa adoração é para nos livrar, para nos deixar leve, para a gente ir embora e ter uma semana boa. Não, pelo contrário, a adoração é para permitir que Deus seja Deus e eu possa me colocar diante dele honestamente, sem máscara, do jeito que eu sou. Bom, a fé em Javé ou Yavé implicava uma relação muito complexa diante das muitas incertezas que a jornada iria trazer. Não era fácil não, viu, gente? Como é a nossa vida hoje? Olha, gente, crer em Deus não é nada óbvio. Não é uma matemática certa. Não adianta você achar que a vontade de Deus para a sua vida é você fazer determinadas coisas que a religião manda. Entendeu? Então, a gente tem conflitos, a gente tem situações de tensão, a gente tem problemas emocionais, a gente passa por tribulações, a gente tem aflições. Eu vou dizer mais uma coisa, a gente tem dúvidas. Quem aqui não tem dúvida? Todos nós temos dúvidas. Todos nós passamos por isso. Então, a nossa relação com Deus, a nossa fé no Senhor, envolve a gente lidar com isso tudo. Como é que a gente administra isso na nossa relação com Ele? Como que eu me apresento diante dEle com esses meus conflitos, com os meus problemas emocionais, com as minhas dúvidas, com as minhas lutas interiores? Todos nós passamos por isso. E nós precisamos estar diante de Deus, que nos vê como somos.
problema é a gente ser capaz de ver Deus como Ele é. Porque Deus vê como a gente é. Ele sabe o que está nos incomodando. Ele sabe quais são as nossas dores, o que faz a gente sofrer. E Deus sempre manda soluções, sempre manda respostas, não como a gente gostaria, mas do jeito que possa trazer libertação e transformação de vida. Javé, então, é um ser diferente dos outros deuses. Os outros deuses podiam ser representados através de objetos, de ídolos, mas não Javé. Javé é o ser que trouxe tudo à existência. Ele é o começo de tudo. E não há nada que possa ser comparado à sua pessoa. Nenhuma obra da criação pode ser comparada ao seu Criador. É isso que o texto sagrado quer mostrar para a gente. O Êxodo quer mostrar isso. Esse relato do bezerro de ouro quer mostrar exatamente essa condição que era a vida do povo no deserto. A atitude dos hebreus, então, correspondeu a um duro golpe ao culto a esse Deus soberano, esse Deus vivo, esse Deus que não se deixa representar por nenhum objeto. Por isso que o Senhor diz na palavra dele que aquele ato foi como um ato de corrupção. A gente às vezes acha que corrupção é só um fenômeno político, mas não, é essa maneira da gente romper com as compreensões da vida, da gente achar que tudo acontece de acordo com a nossa vontade, com aquilo que eu entendo, e não é bem assim. Quando isso acontece, isso não passa de uma autossabotagem. Corrupção seria o nome mais adequado. Diz o texto: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Então, a idolatria é um problema grave do povo, da nossa crença, da gente. Corresponde ao ato de colocar no lugar de Deus qualquer representação que esteja de acordo com os interesses humanos, ou mesmo de formas de perceber a natureza. Acho que essa definição é legal, não é? É uma definição que eu elaborei para que você possa entender o que é idolatria. Tem muita gente que acha que idolatria é se postar diante de uma imagem. Nem sempre só isso é idolatria. Nós podemos ter as nossas idolatrias também. Tem pessoas que idolatram líderes, tem pessoas que idolatram atividades, tem pessoas que idolatram templos, tem pessoas que idolatram doutrinas e até mesmo ideologias, e fazendo com que aquelas ideias possam ser entendidas como substitutas de Deus, como uma divindade sobre a nossa vida. E Deus abomina a idolatria de qualquer espécie. A idolatria, então, ela tem algumas coisas que precisam ser lembradas. Anote aí para você saber o que a idolatria faz com a nossa fé. Em primeiro lugar, ela é uma expressão do nosso distanciamento de Deus. Todo idólatra, ele se afasta de Deus. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. É uma afronta a Deus. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício. Isso é uma abominação, você prestar sacrifício para um Deus estranho. É uma prova que não conhecemos o poder de Deus, que também é um problema grave para nós. Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Isso é coisa que se diga. Deus tem um trabalhão tremendo para tirar aquele povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, manda alimento, manda sombra de dia, luz de noite,
tira água de pedra e ainda vai dizer que o Deus deles é um bezerro, isso é desconhecer o poder de Deus. É uma demonstração de falta de fé, incredulidade mesmo. Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Sabe o que quer dizer a palavra obstinado? É duro de coração, é cabeça dura, é um povo ranheta, ranzinza, um povo inflexível, um povo que não aceita ser liderado por Deus, que não se submete nem à vontade de Deus. É um povo obstinado. Em algumas traduções antigas fala de um povo de dura cerviz. Cerviz é esse negócio de cara fechada, sabe aquela coisa assim? A pessoa não sorri para nada. É um povo duro, um povo difícil de se lidar, arrogante, é o obstinado. E em último lugar, a idolatria desperta a ira de Deus. Não se engane, Deus abomina a idolatria. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Eu estou muito chateado. Deus devia estar muito chateado. Como eu acho que Deus deve estar chateado com essa igreja evangélica brasileira de dura cerviz, que não é capaz de reconhecer os caminhos errados que ela tem trilhado dentro da sociedade brasileira. A maneira como Moisés, então, reage a isso é diferente da de Deus. É muito interessante você ler o relato, porque Moisés, ele vai ter um momento de ira, ele vai ficar chateado, mas vai ser também marcado por uma compaixão. Ele vai se compadecer do povo, porque ele vai ver que aquele povo está fazendo uma coisa por influência de uma cultura, não por uma decisão autônoma, mas por causa de uma carga cultural que eles traziam consigo. A maneira como Moisés reagiu ao grave episódio do bezerro de ouro e à manifestação da indignação divina demonstra que ele era um líder cujo coração estava mais voltado para a compaixão. Diz a palavra de Deus assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Bom, é claro que o povo precisava de uma correção, mas precisava dessa ira toda, de ser eliminado, de ser humilhado. Era isso que era necessário. Afinal, eles estavam caminhando para se tornar uma nação. E era necessário que eles fizessem essa transição, que eles abandonassem esses velhos costumes e adotassem novos costumes. Era, então, um momento de aprendizado, de crescimento pessoal daquela nação. Moisés demonstra ser, então, um líder espiritual, um líder compassivo. E isso, gente, um líder espiritual e compassivo, ele está muito mais preocupado com os processos de libertação do que com a punição, do que com a coerção, o moralismo, toda aquela exigência moral que é imposta sobre o povo. Moisés entendia que aquela era uma oportunidade para corrigir rumos e fazer os ajustes necessários para a caminhada. Por isso que a atuação de Moisés vai estar mais voltada para a misericórdia e vai apelar para a misericórdia divina, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Isso aconteceu com ele. Ele matou uma pessoa e Deus foi compassivo para com Moisés. E ele sabia que Deus era capaz de reconsiderar aquela decisão que ele tinha tomado. E Deus reconsiderou de fato essa posição irada dele. Ele então abre espaço para o perdão
e para a reconciliação. O apelo de Moisés por perdão e reconciliação foi atendido. Que líder importante era Moisés. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. A palavra aparece algumas vezes na narrativa do Antigo Testamento, do Pentateuco, que Deus se arrependeu de alguma coisa. Ou quer dizer que Deus voltou atrás, que Deus ponderou, ele reconsiderou uma decisão que ele tinha tomado. Agora, embora Moisés fosse esse líder compassivo, misericordioso, ele não deixou de demonstrar que ele estava chateado com o erro. Ele ficou indignado com a atitude do povo. Por isso que ele vai demonstrar uma atitude pessoal. Ele vai chamar Arão para conversar, vai quebrar as 2 tábuas da lei. Ele quebra as tábuas da lei que ele tinha recebido, tão bonitinhas, tudo arrumadinho, né? De acordo com a tradição dos povos da época, aquela lei escrita em pedra. Ele quebra aquilo e quebra o bezerro. Ele faz o povo beber a água, né, onde o bezerro foi jogado. Enfim, ele fica muito chateado. E ele chama o povo a uma reação. Ele chega a dizer: quem estiver do meu lado, vem para aqui. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Moisés demonstrou sua profunda decepção com aquela atitude, repreendendo Arão e ao povo em geral. Havia um quadro de revolta generalizado e aquela situação tinha saído completamente do controle. E aí os levitas é que se levantaram para ajudar Moisés. Moisés pede: quem estiver do meu lado, quem estiver pelo Senhor, fique comigo. E os levitas se juntaram para fazer esta obra de correção dos rumos, de ajuste, de pacificação do povo. E para pacificar aquele povo, era preciso punir alguns. Alguns foram mortos. Alguns foram eliminados. Alguns tiveram que ser eliminados do povo, porque eles estavam tão obstinados que não tinham condições de continuar a convivência entre eles. Rebelião é isso, meu irmão, minha irmã. Não pense que se você se rebelar contra um poder, que vai ficar impune. Rebelião, ela precisa ser corrigida. E há situações que não há condições de se conviver com aquele que é contumaz, o obstinado, que se rebela sem voltar atrás e corrigir o rumo da sua caminhada. Os que se arrependeram e se mantiveram firmes na decisão de seguir adiante na caminhada para a terra da promessa foram reconhecidos como pessoas consagradas a Deus. Moisés se dispôs a prestar sacrifício para o perdão dos pecados desse povo. E também ele se dispõe a colocar a sua própria vida em risco para que houvesse a redenção daquela gente. Ele diz assim para Deus: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes os pecados. Perdoa-lhes os pecados, Senhor. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Deus tem um livro da vida, né? Onde os nomes estão escritos ali. Então, me inclui fora disso, Senhor, porque um Deus dessa maneira eu não quero. Um Deus que não é capaz de perdoar. Um Deus que não é misericordioso. Um Deus que não ama, eu não quero seguir. Duro, né, falar isso? Mas é verdade. Eu não quero seguir um Deus irado de muitos pastores que estão aí na mídia, esbravejando ódio. Eu não quero seguir o Deus dessa gente.
Eu quero o Deus de amor, de perdão e de compaixão, que é o Deus da palavra, o Deus da graça, o Deus de Jesus de Nazaré. É isso que eu quero. A resposta de Deus ao pedido de Moisés, então, envolvia o quê? Em primeiro lugar, a responsabilidade de cada um. Porque não é assim, eu vou perdoar, tá ok. Mas cada um tem que saber que é responsável pelos seus atos. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, diz Deus a Moisés. Segundo, a garantia de que Deus não vai abandonar o seu povo e nunca abandona. Embora esteja irado, ele não vai deixar ninguém na mão. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. E em terceiro lugar, todas as nossas decisões têm consequências. Nós somos livres para escolher, mas somos responsáveis pelas nossas consequências. As escolhas têm consequências. Isso é fato. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, vai ter punição? Vai, claro. Vai ter correção, tem que corrigir. Eu os punirei pelos pecados deles, não pelo pecado do outro. Mas cada um vai responder pelas suas escolhas. Esse episódio do bezerro de ouro consistiu, de fato, na quebra da aliança do povo com Deus. Ok, gente? Anota aí. Logo no começo do pacto, houve a quebra da aliança. E ela foi representada metaforicamente pela quebra das tábuas da lei. Isso era um sinal de que a aliança com Deus também havia sido quebrada. Desde lá do Êxodo, já havia uma ruptura que precisava ser corrigida. E ao longo da caminhada isso vai ser lembrado o tempo todo, pelos profetas, pelos reis, pela história, pelos poetas, pelos sábios. Eles vão lembrar isso, que tem um probleminha que precisa ser corrigido. Há um pecado lá atrás. Jesus vai lembrar isso no seu discurso. Apesar da quebra da aliança do povo com Deus, Deus não retirou a promessa dele. Isso é bacana, não é? Apesar da gente estar em falta com Deus, Deus não nos deixa de nos amar, de cuidar da gente, de nos tratar como objetos do seu amor e do seu carinho. O amor de Deus por nós não diminui. A promessa de Deus para Israel não diminuiu, não cessou, continuou. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Prometeu lá atrás, eu vou cumprir. Entendeu? Vai lá, leva aquele povo para Canaã. Isso é bom a gente lembrar que, apesar de nossas falhas, das nossas transgressões, Deus não nos desampara. Muito pelo contrário, Ele guia para que possamos seguir adiante. Deus está cuidando de você, meu irmão, como cuidou desse povo lá no deserto. Você vai chegar lá. Não sei como, mas a promessa de Deus para a sua vida está garantida. Ele vai te conduzir até o lugar da promessa dele. Ele não vai te desamparar. Ele vai te conduzir. E eu acho isso lindo para nós, irmãos, como povo de Deus, como crentes em Cristo Jesus, saber que Deus está ao nosso lado e nunca nos desampara. E ele diz: mandarei à sua frente um anjo. Vai ter gente cuidando de você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Lembra desse versículo? É isso que o Senhor está lembrando ao seu povo. Que vai o anjo na frente desse povo, mesmo esse povo rebelde, mesmo esse povo em rebelião, Deus vai mandar o seu anjo à frente. Mas para que isso acontecesse,
ainda alguma coisa era necessária. Era preciso que mudasse uma atitude, eles mudassem atitudes. A palavra de Deus diz assim: vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Olha, eu vou ficar meio que à distância, entendeu? Eu não vou ali ficar lado a lado com vocês, caminhando ali juntinho no meio de vocês. Eu vou ficar meio que à distância. Tá o meu anjo lá, ele vai fazer aquilo que eu mandei, porque se eu ver o que vocês são capazes de fazer, eu sou capaz de sair do sério. E para eu eliminar vocês de vez, falta pouco. Graças a Deus, não é, meu irmão? Graças a Deus, não é, minha irmã? Às vezes a gente acha que Deus está distante, mas ele veio para o nosso bem. É para o nosso livramento. Deus diz assim, olha, eu vou me colocar aqui, vou ficar observando, não vou deixar de abençoar, vai ter um anjo cuidando de você, mas olha, fica ligado, porque eu estou meio chateado contigo. Estou vendo aí como você está conduzindo sua vida, sua família, seus negócios. Estou vendo aí como é que você está sendo como crente. Então, vou ficar aqui meio que de observador, para eu não me envolver muito e eu acabar tendo que tomar decisões que possam te destruir de vez, porque minha vontade é essa. Com todo amor e carinho, tá, gente? O povo demonstra seu arrependimento aí. Quando o povo sabe disso, que Deus estava muito chateado, o povo então se arrepende e demonstra uma disposição de mudar de atitude, de se tornar humilde, submisso a Deus. E aí eles usam um sinal, que era tirar os enfeites, aqueles enfeites que eles traziam lá do Egito, daquele hábito de usar adornos no corpo, os adereços, né, os enfeites que eles tinham costume no Egito, eles passam dali por diante a não usar mais os mesmos adereços. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, que é terrível você saber que Deus está assim, chateado contigo, não é verdade? É muito chato a gente saber que Deus está aborrecido com a gente, que Deus não está satisfeito com a nossa maneira de conduzir a nossa fé. Mas aí o povo toma uma decisão de marcar a sua humildade, a sua disposição de mudar, evitando usar adornos egípcios. O diferencial para uma vida comprometida com os propósitos divinos está exatamente nessa prática, nesse exercício baseado na busca do encontro com Deus, no encontro com o próximo, de nos constituirmos como uma comunidade que tem uma identidade. É isso que faz a diferença. A experiência de Moisés, de espiritualidade, era muito curiosa. Moisés tinha um hábito de armar uma tenda para orar. Ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Então, fora do acampamento, ele armava uma tenda e levava junto consigo a Josué para acompanhá-lo na sua oração. E ali, então, quando Moisés se dirigia à tenda, havia uma nuvem que descia e ficava ali, cobrindo a tenda, enquanto Moisés estava lá dentro, orando. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus dentro dessa tenda. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Então era assim, tá lá, vamos lá ouvir Deus. E quando Moisés ia, esse fenômeno místico acontecia,
que era descer essa nuvem e cobrir a tenda, enquanto Moisés estava lá dentro. Era a espiritualidade do encontro, vamos chamar assim. Essa experiência era uma experiência de espiritualidade. Não era culto, não era da religião judaica, ou hebraica, aliás, não estava na lei, era um hábito, era uma prática de Moisés, que ele fazia por vontade própria, como um exercício pessoal, e convidava outros a fazer isso. Eu vou chamar essa prática de Moisés de espiritualidade do encontro, que enfatiza 3 aspectos. O encontro da comunidade com Deus, que era o povo ia lá para ver Moisés já chegando, o povo se aproximava. O segundo, o encontro de Moisés com Deus, em que Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com seu amigo. E em terceiro, o encontro com o próximo, o outro, Josué, que o acompanhava nessa experiência de espiritualidade. Moisés não fazia essa experiência solitário, ele fazia com a presença de Josué, que era como um auxiliar dele, que não se afastava da tenda. Por isso, eu acho que a gente pode buscar juntos uma espiritualidade do encontro na nossa vida, apesar de nossa experiência religiosa, independente de qual ela seja. Uma espiritualidade do encontro se baseia no desejo profundo de ter uma experiência de Deus que seja transformadora, como uma realização pessoal de forma integral, como um desejo pessoal de se realizar, de ter esse encontro com Deus e com todos para uma vida mais humana, mais bem-sucedida. Isso era traduzido com essa ideia de contemplar a glória de Deus. O que Moisés queria com essa experiência da espiritualidade do encontro? Ele queria ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus na vida da sociedade, na sua vida pessoal e na vida das pessoas com quem ele convivia. Era isso que ele pensava. Então, gente, essa espiritualidade do encontro tem a ver com desejos espirituais. Quem busca ter uma experiência significativa de encontro com Deus precisa ter esses desejos. Quais são esses desejos? Eu anotei 4 aqui. Vejam bem. Desejo de conhecer os propósitos de Deus. Se me vês com agrado, dizia Moisés, revela-me os teus propósitos. Desejo de desfrutar do cuidado divino. Deus responde a Moisés, eu mesmo o acompanharei, eu vou cuidar de você, eu vou tratar da sua vida, eu lhe darei descanso. Desejo de ser guiado pelo Senhor. Moisés disse, se não fores conosco, não nos envie. Não quero anjo, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for com a gente, não nos envie. É o desejo de ser guiado pelo Senhor. E, por fim, o desejo de contemplar a beleza de Deus. Deus como Ele é, não como um bezerro, não como um ídolo, não como uma representação de uma potestade humana, mas como Ele é. Peço-te que me mostre a tua glória, era o que Moisés pedia. Bom, gente, fica aí a lição na vida para nós, né? O lugar em que podemos contemplar a glória de Deus é aquele em que ele é percebido como um vislumbre. Moisés viu a glória de Deus? Não viu a face de Deus. Ele só viu passar pelas costas, só de relance. Ele foi colocado na fenda de uma pedra para que pudesse ver somente um vislumbre da pessoa de Deus. Nossa compreensão da glória divina é sempre limitada, voltada apenas para aquilo que Ele é e que faz, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua compaixão.
O Êxodo 33, 19 diz assim: E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, o Yahvé. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Amém? Estamos chegando ao final da nossa aula. Convido você a orar junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa lição de hoje. Queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, e que o Senhor nos aceite como somos, e que o Senhor se revele para nós como o Senhor é, e que possamos, Deus, contemplar a sua bondade, a sua misericórdia e a sua compaixão para conosco cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Quero agradecer sua presença aqui e convidar você a estar conosco. Amanhã é um dia muito especial para a nossa igreja. Nós completaremos 10 anos de existência. Hoje à noite, às 18h30, teremos uma celebração bem reservada para nós, bem ao nosso gosto, para comemorar essa data tão importante. Vamos falar de uma igreja mais humana durante o nosso encontro. Eu convido você para estar conosco. Eu convido para que você venha nos conhecer. Mande uma mensagem para a gente, vamos entrar em contato e você então poderá participar de uma de nossas celebrações. Deus o abençoe ricamente.